Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade agora na unidade 2, né, que nós falaremos sobre projeto de pesquisa. Esse que vos fala é o professor Antônio Lima e vamos iniciar. Nós temos como objetivos nessa unidade compreender as fases do projeto, do planejamento de uma pesquisa e também conhecer os elementos pré-textual, textual e pós-textual de um projeto de pesquisa. Então, muita atenção, que é uma aula interessante sobre essa questão dessa estrutura do projeto de pesquisa. Como eu falei na aula anterior, essa disciplina Metodologia da Pesquisa, ela é interessante agora e também posteriormente, quando vocês forem elaborar a produção de vocês, né, o trabalho final desse curso, essa disciplina será muito importante, e principalmente essa unidade. Então, muita atenção aqui na unidade 2, porque pode ser muito importante para a escrita e a escrita científica de vocês, tá bem? Conteúdos dessa unidade, nós temos planejamento de uma pesquisa, estruturação do projeto de pesquisa e os elementos pré-textual, textual e pós-textual. Fases do planejamento de uma pesquisa. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, ela é sempre motivada por alguma coisa, né? Nós costumamos falar que o interesse por um dado objeto, né, uma dada temática, ela sempre vai surgir ali de uma vivência do pesquisador. Então, nesse primeiro momento, tem a questão da definição do tema de pesquisa. E às vezes é um momento muito tenso para o pesquisador, para o estudante, principalmente naqueles que estão iniciando ali as primeiras vivências dentro do universo da pesquisa, para entender o que fazer ou como fazer ou delimitar esse tema. Eu costumo até falar que não é interessante apenas pensar nessa questão de um tema, mas de uma temática. Você escolhe uma temática e dentro dessa temática você vai fazendo as devidas colocações, até chegar a um ponto de você ter um tema. Para isso, você vai ter o planejamento dessa pesquisa, né? Geralmente nós temos alguém para nos acompanhar nesse processo, um orientador, um professor, e esse planejamento vai acontecendo. Feito esse planejamento, nós temos a execução da pesquisa. Então, você vai pensar como é que você vai caminhar ali dentro para executar essa pesquisa que você está se propondo, que você está ali idealizando. E também tem uma parte muito interessante, é a questão da redação do texto científico, né? Então, vamos nesses contextos, né, adversos às vezes, escrever e produzir essa pesquisa. Mas o que é um projeto de pesquisa, né? Nós estamos aqui falando e vem essa pergunta. A atual Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela define que o projeto de pesquisa é uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. Como eu falei há pouco, algo que você idealizou, né, que você quer materializar, então você vai começar a projetar, a fazer, a colocar adiante. A elaboração de qualquer projeto depende de dois fatores fundamentais. O primeiro, capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura. Você vai ali se projetar para o futuro. E a outra, a segunda, é a habilidade de elaborar um plano de ação a ser executado em um tempo determinado que vai permitir sua realização. Nós temos uma gama de projetos. Por exemplo, você vai ter aí 6 meses para fazer um artigo, né, que vai ser o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, aqui do curso de especialização em informática na educação. Então, você vai fazer um planejamento dessa pesquisa, vai mentalizar, vai elaborar e vai se imaginar, inclusive, fazendo a defesa. Se você for submeter num programa uma proposta de mestrado, você também vai fazer um projeto, vai defender esse projeto para posteriormente fazer o curso. Em 2 anos você executa aí seu mestrado. Um doutorado, uma proposta inicial, 4 anos. Então é isso, é você se programar num período de tempo para executar uma dada atividade que você se propõe. Isso é a parte do planejamento da pesquisa ou do projeto, ou às vezes até do anteprojeto que você quer desenvolver.
Nós sabemos que a elaboração do projeto de pesquisa, ela exige do pesquisador algumas ações, né? E às vezes vem muitas perguntas. Por exemplo, o que fazer? Essa pergunta ela vai exatamente conduzir você a um tema, a um problema. E é interessante que a problemática, como eu já falei, a motivação também, ela vai surgir ali no seu contexto, às vezes na sua realidade, na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua vivência diária, numa demanda do seu bairro, enfim. Geralmente ela surge ali de um contexto onde o pesquisador ou a pesquisadora está inserido. Então, esse o que fazer vai surgir ali o seu tema, o seu problema. Por que fazer? O motivo, a justificativa, a relevância. Nós temos a justificativa pessoal. Eu escolhi trabalhar sobre educação ambiental porque eu tenho afinidade com essa temática. Isso é uma justificativa pessoal. E temos também a justificativa social. Não, eu escolhi trabalhar com educação ambiental porque eu acho muito importante a preservação dos rios da minha cidade. Então você tem ali uma justificativa social. E uma outra pergunta é como fazer. Aí aqui você vai estabelecer materiais e métodos, né, para conduzir esse processo, para você materializar esse estudo, essa pesquisa que você mentalizou, que você se propôs a fazer. Um outro momento é a estruturação do projeto de pesquisa, né, que inclusive tem regras, né, nós temos a NBR 15287, que vai estruturar, que vai falar quais são os elementos. Aí nós temos os elementos pré-textual, né? Ou seja, antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Temos os elementos textuais, que é exposto o conteúdo do trabalho, o conteúdo propriamente dito, e os elementos pós-textuais ou pós-textual que sucede o texto e complementa o trabalho. Então tem essa estrutura com norma específica. Pré-textuais, nós temos a capa. Lá na capa vai ter os dados do projeto, vai ter seu nome, o ano, a cidade, a folha de rosto, né, o sumário que vocês também já devem conhecer bem. E nos elementos textuais nós temos uma introdução, uma justificativa, objetivos, referencial teórico e método. Não se preocupe, nós estaremos falando detalhadamente sobre cada um nos próximos slides, tá bem? Na introdução, o que a gente coloca, né? Nós vamos ali contextualizar. Essa palavra introdução a gente tem que levar exatamente para o objetivo dela, introduzir, iniciar. Então você vai contextualizar seu problema. O que é que você está estudando? Então você vai falar um pouco sobre esse problema, um pouco no sentido macro ou micro, mas vai ali, talvez até colocando o que a literatura científica atualizada sobre a temática vem falando. Pode ser com um acontecimento histórico ali que você acha interessante. O texto ele deverá ser escrito na terceira pessoa e de modo impessoal. Então toda a redação, todo texto dissertativo, você vai sempre escrever na terceira pessoa e de modo impessoal. Finalizar a introdução apresentando uma hipótese ou uma questão de estudo e objetivo. Você sabe que você vai fazer uma pesquisa, então você tem uma resposta, digamos, imediata para aquele objeto que você está se debruçando. Então, isso nós vamos colocar também aqui. Qual é a nossa hipótese para esse objeto? E como eu já falei, antecipei, você vai colocar também aqui na introdução a justificativa, ou seja, a relevância. Por que você quer fazer essa pesquisa? Por que você se interessa por esse objeto? Então, isso aqui também fica aqui na justificativa, tá bem? Colocado aqui na introdução. Na introdução também temos a escolha do tema, né? O problema. O tema é o assunto sobre o qual se deseja investigar. Nessa fase, o tema é amplo e deve ser recortado. Uma delimitação do tema vai ser muito importante para você não se perder no universo de possibilidades que a temática que você escolher vai te levar. Então, você vai ter que fazer um recorte, às vezes delimitar um período, para ir afunilando, para você conseguir cumprir os objetivos que você vai se propor no trabalho. Um problema de pesquisa é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento científico. Lembra quando nós falamos sobre conhecimento científico? Nós falamos sobre os tipos de conhecimento
E aqui na pesquisa nos interessa o conhecimento científico. Então, esse seu tema você vai discutir fundamentada no conhecimento científico, na produção científica que você vai ter acesso. O problema pode ser formulado como pergunta, porque facilita sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa. Então, a nossa problemática ela vai ser sempre uma pergunta. Aquela pergunta que você não tem uma resposta imediata, que ela é complexa, que você precisa investigar, que você precisa apurar, analisar os dados para chegar numa resposta científica. Que nos interessa exatamente isso, respostas científicas. Resposta que você tem aqui, o conhecimento científico, como o respaldo para chegar naquele ponto que você vai concluir. Por exemplo, para a gente contextualizar aqui essa fala, nós temos aqui um tema, óbito por suicídio, problema ou questão de estudo, como se caracteriza os óbitos por suicídio no Brasil. Então, aqui já é um ponto para se discutir. Objetivo, caracterizar os óbitos por suicídio no Brasil. Então, aqui nós já estamos colocando tema, problema e objetivo. Se vocês observarem na construção do objetivo, o que foi feito? Olha, toda essa parte aqui do problema, caracterizar os óbitos por suicídio no Brasil, foi aproveitado aqui. O que foi que aconteceu? Quando a gente tem um problema, para transformar esse problema num objetivo, basta você pegar a parte que antecede o seu problema de fato e colocar um verbo. Aqui nós fizemos exatamente isso. Transformamos a palavra caracteriza em verbo e se tornou caracterizar. Então, com isso, a gente tem uma facilidade muito grande de construir esses verbos para iniciar o nosso trabalho. E nós sabemos que essa parte de verbo ela dá sempre assim um nó na cabeça. Mas nessa aula também nós vamos dar aqui umas dicas de verbos onde vocês podem adequar melhor às necessidades de vocês, tá bem? Objetivos. Para que pesquisar os verbos de ação e no infinitivo? O objetivo geral, ele vai mostrar uma visão global do assunto a ser pesquisado. E já os específicos, eles vão mostrar uma visão específica do assunto, ou seja, seu ponto central. Você vai ter sempre um objetivo geral, aquele objetivo macro, e depois um objetivo específico, aquele ali mais delimitado, que é para você, aos poucos, ir chegando no seu objetivo geral. Nós temos aqui, como eu falei há pouco, algumas sugestões de objetivos. Por exemplo, se você está numa pesquisa onde conhecer se caracteriza como um objetivo geral, aí você pode, se for um objetivo de conhecimento, usar esses verbos: apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar. Se o seu objetivo geral for compreender, você tem aqui sugestões: compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar e outros. E assim por diante. Temos aqui também o verbo aplicar e você pode ir fazendo essas analogias e ver se cabe naquilo que você vai se propor. Temos também aqui verbos com ação no sentido de analisar, de sintetizar e também de avaliar, e quais verbos você pode usar quando você estiver com uma pesquisa que tenha sentido esses verbos dentro daquilo que você se propôs ou vai se propor a estudar. A justificativa e a relevância da pesquisa que nós já colocamos é aquela pergunta: por que você se interessou pelo tema? Aí ela é uma resposta pessoal e posteriormente vai ser também uma resposta ali coletiva, uma resposta social. Vai ter a questão da viabilidade da proposta: é possível? Qual a relevância desse tema? Qual a relevância desse estudo? Então são questões que você vai responder para ir ali conduzindo a sua pesquisa. O referencial teórico, você vai mostrar o que já foi publicado e pesquisado sobre o tema, vai expor e discutir diferentes análises sobre o tema pesquisado, fazer interlocução entre os autores e, se necessário, pode ter também dividido em subtópicos. Então, você vai usar essa bibliografia que você vai ter acesso
para fazer o seu referencial teórico, para situar o seu objeto de pesquisa. O método de pesquisa, nós temos a divisão quanto ao tipo de estudo, local, a população e amostras, critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, análise de dados, aspectos éticos e legais. Então, são todos pontos que você vai se debruçar para poder classificar ali como vai ser conduzida a sua pesquisa. Os elementos pós-textuais, nós temos o orçamento, né, que muitos projetos vão pedir que você coloque. O orçamento da sua pesquisa, você vai ali descrever tudo que você vai utilizar. E temos também um cronograma, né? Nós temos aqui um cronograma que está estabelecendo aqui um período de meses e você está colocando o que você vai fazer em cada período. E por último, nós temos também a questão das referências, né? No projeto deve constar todas as referências que você vai utilizar e ser citadas nos padrões da ABNT vigente, tá bem? Essa questão das referências é muito cobrada nos projetos, então fique atento e procurem se atualizar, que é para fazer sempre aquilo que a instituição pede. Aqui no IFE nós temos um manual de referências, tá? Quando vocês tiverem acesso à disciplina que vai exigir que vocês cumpram de acordo com o manual aqui da instituição, vocês também terão acesso a esse material. Essas são as principais referências utilizadas nessa aula. Não deixem de ler todo o material, viu, gente? De acompanhar o fascículo e aproveitar também participar dos fóruns, tirar dúvidas, interagir e fazer também desse momento aqui um momento de muitas aprendizagens. Muito obrigado por estarem até aqui e daqui a pouco nos veremos na unidade 3. Até lá!